Olá, povo lindo, como é que você está? Vitor Trindade aqui mais uma vez para falar algo a respeito do profético, tá? Vou falar de angústia profética. Um assunto legal, tá? E você que é profeta, nós que somos profetas, precisamos entender algumas coisas que acontecem conosco e nós não conseguimos entender. A gente vai entender aqui o porquê que acontece com a gente certas coisas, tá bom? Já peço que você deixe seu like aí, compartilhe o vídeo, tá bom? Para mais pessoas. Então vamos começar o assunto. Angústia profética. O que é angústia profética? Na verdade, eu queria fazer uma coisa mais elaborada, ilustrativa, uma animação, né? No computador ou no desenho, mas eu creio que dá para falar assim. Então vamos lá. Sabe aquela sensação que você sente, de estranha, de vez em quando? Às vezes ela vem do nada, você sente coisas assim, um sentimento em você que você acha estranho, você não entende o que é. Ou às vezes vem sentimentos repetitivos conforme o tempo, o dia e a hora, ou às vezes semanal, não sei, depende de cada pessoa. Você já sentiu algo parecido? Às vezes não é sentimentos, às vezes os dois juntos, às vezes é sentimento com pensamentos, tá? Durante esse período, você sente uma angústia terrível, não é? A ponto de você gritar, você sente o seu espírito gritar, e a vontade é que você quer gritar mesmo, fisicamente. Você já até pediu a morte, você acha que está ficando louco, e você não sabe o porquê. Calma, tem uma explicação para isso. Vou falar um pouquinho da Bíblia, né? Da história de Eliseu, para você entender uma coisa. E também vou falar das experiências, né, que eu vivo para te ensinar, tá bom? Não se desespere, tá bom? E vamos lá. Em 1 Reis 19 vai falar, né, que Jezabel foi atrás de Elias, né? Ela mandou mensageiro para ir lá ameaçar ele. O que aconteceu é que ele foi correr, ele foi se esconder, né? Se você for observar a história de Elias, né, os eventos que Elias participou, em nenhum momento, né, Elias ficou com medo. Muito pelo contrário, né? A unção na vida dele, a unção na vida desse profeta, fez com que ele não tivesse medo de nada. Ele enfrentou lá os profetas de Baal, lá não sei quantos o número. Muitos profetas de Baal ele fez descer fogo do céu, não é assim? E Elias, ele não tinha medo de nada. Ninguém podia contra Elias. Agora, por que ele se escondeu? Por que ele ficou com medo de uma mulher? Por que ele ia ter medo de uma mulher? Na verdade, ele não ia ter medo de mulher, não. Se ele não tinha medo dos profetas e das outras coisas, por que ele teria medo de uma mulher? Então, aí é que está. Na verdade, ele não estava com medo de uma mulher, tá? Ele estava com medo do espírito influenciador desta mulher. O espírito influenciador dessa mulher é um nível alto, é um nível perturbador. E ele sofreu essa angústia. O texto vai dizer que Elias pediu a morte, né? Começou a pedir a morte. Não era medo, mas era a partir do momento que Jezabel mandou mensageiro, começou a ameaçar, o espírito de Jezabel que está sobre ela, né? Está sobre o reino dela, né? A autoridade que ela tem, né?
passou a atacar Elias. Isso no seu, isso espiritualmente, tá? Então muitas pessoas não percebem esse detalhe. Ele sofreu uma influência espiritual e esse espírito começou a perturbar Elias. Ele ficou desesperado, correu. Ele pediu a morte. Ele começou a falar: ó Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, né? Então, eu quero que você entenda que isso é real, tá? E a pessoa, quando está nesse ataque em nível alto, a pessoa pede a morte. E se isso ficar repetindo, todos os dias ela vai pedir a morte, porque é uma influência das trevas, tá? Agora vou separar aqui dois fatos que isso ocorre, que podem ser, de onde vem, no caso. Por exemplo, esse caso de Elias era espírito das trevas, espírito influenciador de alguém, né? Agora, você pode sofrer esse tipo de coisa também, não é demônios, mas também pode ser energias de pessoas, tá? Energias, por que acontece? O profeta, ele tem uma, não sei dizer se é a habilidade de Deus, mas ele tem uma coisa muito interessante, que o seu espírito, a sua alma, eu digo espírito não, a sua alma, ela capta muitas informações do mundo espiritual, e esse fato de captar, ele está absorvendo, é como se fosse um imã. Onde o profeta vai, por exemplo, tem um ambiente de pessoas, ele chega nesse ambiente de pessoas, é como se fosse um imã, ele começa a absorver, sem ele saber. De repente ele não sente nada na hora, mas depois que ele sai desse ambiente, ele começa a sentir angústia, tá? Ou seja, ele vai começando a absorver energia das pessoas. E você pensa assim: poxa, será que isso é meu? Olha só. É por isso que esse vídeo é importante, você tem que saber disso. Você fala: poxa, Senhor, que coisa estranha. Será que isso é meu? Estou com o pensamento assim e assado. Na verdade, não é seu, esse pensamento não é seu. Esse pensamento são energia de pessoas que você absorveu, certo? Também pode ser, como falei no começo, espíritos influenciadores, tá? É por isso que o profeta não tem para onde correr. Quando não é espírito das trevas, é energia de pessoas, né? Quando você faz a oração, preste atenção nisso. Quando você intercede por alguém, ali também está havendo troca de energia, digamos assim, né? E você está absorvendo. Mas esse vídeo aqui é apenas para profeta? Não. Para todos. Isso acontece com todos, mas de um nível diferente. Tá? Uma pessoa comum que não tem um profético assim tão aberto, ela vai sofrer uma certa influência sim. Só que não do nível do profeta. O profeta, ele é exagerado. Não porque ele quer, mas é a natureza dele. Tudo que ele sente é exagerado. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que uma seta maligna atinge uma pessoa comum. Ela vai receber a seta, sim, recebeu a seta, ela vai sentir algo, certo? Assim, às vezes não é nem muito grande, mas uma coisa, ele vai sentir sim uma frequência estranha, tá? Mas aí, às vezes nem vai influenciar tanto. Mas vou dizer uma coisa para você. O mesmo espírito maligno que influenciou a seta pro rapaz, né, que não tem um profético aberto, mas se ele também levou para um profeta, querido, olha só a diferença. A diferença é que o profeta, ele vai sentir até dor física. Olha só, ele sente fisicamente. Impressionante. Então, por isso que o profeta, ele não pode andar em qualquer lugar. O profeta tem que ser direcionado pelo Senhor, perguntar ao Senhor: Senhor, eu posso ir em tal lugar? Tá? Não significa que você vai deixar de orar por alguém. Você tem que continuar orando, colocando as mãos mesmo que aquilo, né, às vezes pode te causar perturbações na mente ou nos seus sentidos, na sua alma. O que você tem que fazer? Então, agora estou chegando no final do vídeo, vou te ensinar o que você deve fazer. Primeiro eu vou falar sobre o ataque espiritual, ataque das trevas. Se vier o ataque das trevas, o que você vai fazer? Existem duas coisas que você deve fazer. Uma dessas, quer dizer, duas coisas. Ou você luta contra aquilo. O que vai acontecer? Quando você está sob esse ataque das trevas, né,
é parecido também com você sofre essas influências, né, de pessoas. É parecido. O que vai acontecer? Você sente o corpo mole, né? O corpo mole, preguiça, tá? Sono demais. Eu vou falar sobre a Bíblia aqui agora. Lembra que Jesus pediu para os discípulos vigiar lá no Getsemane, né? Ele foi orar. E então Jesus falou para o seu discípulo: ficai aqui, vigiai por 1 hora. O que aconteceu? Os discípulos pegaram no sono pesado, né? O Jesus voltou lá e Jesus falava, de novo desacordava eles e eles voltavam a dormir. Por quê? Ali estava tendo uma batalha espiritual. Preste atenção, quando existe uma batalha espiritual, no caso a nosso favor, existe esse peso espiritual, e esse peso espiritual vai causar sono, muito sono. Isso é o primeiro sinal: muito sono, muita preguiça, tá? Então eu estava sentindo essa influência das trevas, e eles ficaram com sono pesado. Então o que você vai fazer? Você vai tentar lutar contra isso, né? Tentar lutar contra isso, né? Com toda a sua alma ali, pedir reforço ao Espírito Santo, os anjos de alta patente. Agora, se você não conseguir, vou dizer uma coisa para você: a maioria das vezes você não consegue lutar contra isso, cara, não consegue. Então, o que você deve fazer? Ou você luta. Se você não conseguir lutar, simplesmente durma. É isso mesmo, é meio louco, né? Durma, espera passar. No dia seguinte, aquela opressão toda vai acabar. Você vai se sentir muito bem, tá? Ou seja, voltando, ou você luta para vencer. Segundo, ou você se permita dormir mesmo. Durma, tá? Que não dá para você vencer. Aí no dia seguinte, né? Você vai acordar muito melhor. Agora vou dizer uma coisa para você: quando você consegue vencer essa batalha espiritual, naquele momento, querido, você vai provar de uma glória tremenda. É uma glória tremenda, tá? Vai romper, um rompimento vai acontecer ali. Então eu recomendo que você tente lutar. Se você não conseguir lutar, então você tem que fazer isso, dormir. Agora, quando é energia de pessoas, vamos lá, você está no culto, né? Orou por muitas pessoas, e toda vez que você chegar na sua casa, no seu quarto, no momento de comunhão com o Senhor, você tem que pedir ao Senhor: Senhor, limpa-me, Senhor, das energias das pessoas, das energias que eu absorvi na minha alma. Senhor, toda aquela ligação que existe ainda em mim, porque às vezes, olha só, quando você está com pessoas, é como se tivesse, ainda mais se você for ministrar, né? Quando você ministra alguma coisa, nossa, esse vídeo vai ficar muito grande. Então, quando você é um ministro do Senhor, naquele momento, é pior ainda. É como se fossem ligações, começa a entrar em você, ligações. É aí que acontece a revelação, né? Deus te toma com revelação. Por quê? Ligações de pessoas começam a entrar em você, uma pessoa, depois de outra pessoa, de outra. E aquilo fica conectado contigo, até quando você vai embora, às vezes, não é sempre, tá? Às vezes fica conectado contigo. Então você vai embora ainda com essas conexões e começa a vir sentimentos, começa a vir conhecimento de coisas e começa a causar perturbações na sua mente. Então agora você está entendendo por que acontece isso. Então você tem que pedir ao Senhor: Senhor, me desligue de toda essa conexão das pessoas que eu orei hoje, ou de pessoas que veio aleatoriamente a minha alma. O Senhor vem retirar isso de mim. Começa a orar ali, até você sentir o resultado. Então você vai ver, você vai voltar ao normal. Então você tem que fazer isso. Agora, é preciso fazer isso todas as vezes que eu orar para alguém, até mesmo por intercessão? Não. É só quando você começar a sentir essas coisas, né, no seu sentimento e na sua mente. Quando você começar a sentir isso, e isso está começando a te incomodar, aí você faz essa oração. Você lembra dessa aula e você começa a fazer essa oração, tá? Para você. Claro, com a ajuda do Santo Espírito. Tá bom? Esse vídeo foi útil para você? Você conseguiu entender mesmo? Se esse vídeo foi legal para você, foi útil, se for de grande ajuda, comente aí, tá bom? E compartilhe com mais pessoas, aqueles que precisam entender sobre esse mistério, né, do mundo espiritual, tá bom? Então, até o próximo vídeo.
Grande abraço, querido.